vamos gravar, né, esse nosso encontro. Caso alguém tenha alguma questão, né, por favor, eu peço que feche o seu vídeo, né, e para preservar a sua imagem, enfim, tá? E que todos mantenham o microfone fechado enquanto a professora Giovana estiver falando, tá? De tempos em tempos, né, na medida que ela for nos sinalizando, a gente vai abrindo para perguntas, vamos colocando as perguntas no chat. Eu e a Andréa Baena e o Márcio, que está aí também, somos do São Paulo Open Center, nós vamos monitorando essas questões e passando para a professora Giovana, ok? Então, Giovana, muito obrigada, a tela é sua. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada, São Paulo Open Center, como um todo, Fátima, Andréa, Márcio, toda a equipe. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a cada uma dessas 53 pessoas que, por enquanto, que estão aqui nessa sala, que pausaram as suas atividades online para vir aqui para esse momento de reflexão, para esse bate-papo. Eu sei que todos estão muito atarefados, mas é um prazer, na verdade é uma superação estar aqui falando desse tema. Eu sou professora de inglês há 17 anos e tenho um filho de quase 5 anos, 4 anos e 10 meses, que está dentro do espectro. E jamais pensei que iria me tornar uma estudiosa desse assunto. Mas diante das dificuldades e diante da realidade em que vivemos, aqui estou. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que vocês possam ver a minha apresentação. Vou tirar aqui para nenhum aluno rabiscar a minha tela, porque eu sei que vocês vão querer escrever I love you, igual os meus alunos, mas depois eu deixo. Vamos lá, então. Eu estou só me organizando aqui, porque eu tô com eu tô com 2 computadores, porque eu quero ver vocês, enquanto eu falo. Então, pensamos, né, nesse tema, junto com a Fátima e eu, quando ela me convidou, e por a minha experiência ser principalmente com as crianças no ensino de inglês, e o meu filho é uma criança na educação infantil, achei que essa seria a melhor abordagem, né? Não sou psicóloga, não sou profissional da área da saúde, sou uma professora que vivo a realidade das crianças dentro do espectro na sala de aula, e sou uma mãe que fica fazendo, né, colocando a teoria na prática. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês um pouco algumas reflexões. Então, ao final desse encontro, conheceremos de forma breve as principais dificuldades desses indivíduos, dessas crianças, e como essas dificuldades se apresentam ou se intensificam nesse período de quarentena. Quero apresentar algumas sugestões de como auxiliá-los durante a quarentena e no momento de volta, e vocês terão feito perguntas e compartilhado experiências. A frase que toda mãe escuta: mas você tem certeza de que ele é autista? Eu acho que não. Gente, autismo não tem cara. Talvez algum autista esteja nessa sala agora, né? Costumo brincar com a doutora Saada Elovitch, que é a médica que conduz todo o tratamento do meu filho. Será que nós somos neurotípicos e eles? Ou será que eles são os neurotípicos e nós os atípicos, né? Ai, nossa, mas ele é tão lindo, né? Gente, né? Beleza é opinião, né? Então, como surge a suspeita do espectro? Por um atraso no desenvolvimento global, né? Aqui aconteceu pelo atraso da fala. E aí, buscando uma neuropediatra ou uma psiquiatra infantil, que após uma observação de uma equipe multidisciplinar, faz esse diagnóstico. Professor faz parte desta equipe multidisciplinar. É muito importante que todos vocês, professores, saibam disso. O olhar do professor, muitas vezes, é o que ajuda a fechar o diagnóstico, porque é o professor que está mais tempo com essa criança. Então, eu fui a mãe que ficava perguntando para a professora, mas como é que tá isso? Mas como é que tá aquilo? Porque dentro da minha suspeita, eu precisava dos relatos da escola. Então, não tenham medo de contar o que está acontecendo, né? E não é comparar o aluno, mas dentro daquele contexto, o que é que está aquém, né?
o que é que o aluno está deixando a apresentar ou compartilhar. Existe uma grande discussão na teoria se é uma doença, se não é uma doença, se é uma condição, se é um transtorno. Está dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Existe um CID, existe um documento que a gente anda para provar. Quando as pessoas olham torto na fila preferencial, eu já ando com meu papelzinho. Eu considero que é um transtorno, e se tem um CID, se tem, né, eu considero particularmente que é uma doença. Os dados mais atualizados que temos, né, da agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, é que hoje temos 1 a cada 54, uma criança dentro do espectro para cada 54 nascidas. Então, se você ainda não teve um aluno, você terá em breve, porque esse número está ficando cada vez menor, né? Então, por isso que eu acho importante que a gente entenda um pouco, né? Porque ou terá na sua família, ou terá na sua sala de aula, não é praga, mas é uma realidade estatística, né? E a maior incidência é em meninos. É 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Existe uma discussão da genética para isso, mas é um mistério ainda para a medicina o porquê, né? Mas então, o que mudou para eles? O que é tão difícil nessa quarentena? O que mudou? Eu recebi essa foto de uma colega de trabalho, da professora Flávia Amaral, que eu achei assim, de uma sensibilidade incrível. Então, não sabemos a fonte, veio aí de WhatsApp, né? Eu fiz uma pequena tradução aqui. O mundo todo está frustrado com a mudança de rotina de última hora. Isso não é engraçado, é? Então, imagina para eles que, né, que estão sofrendo essa mudança de rotina drástica, de alguma forma. Então, eu coloquei aqui um espectro de cores para a gente pensar um pouco. Nós temos ali os tons de azul, os tons de verde, né? Mas que não deixam de ser. Os tons de azul não deixam de ser azul. Os tons de vermelho não deixam de ser vermelho. Hoje, o transtorno do espectro autista é dividido em 3. Em leve, em moderado e severo. Então, dentro do CID, do transtorno do espectro autista, hoje se engloba o transtorno de Asperger, né? Que antes era separado. Então, hoje é o autismo leve. Então, também está o transtorno degenerativo, o transtorno de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem causa aparente. Então, é importante aqui dizer para vocês que são muitos autismos, é um espectro. Nós temos o verde água, o verde limão, o azul piscina, o azul royal. Então, o que se aplica para talvez não se aplique para outros, ou algumas particularidades. Então, são muitos autismos. Então, eu estou aqui compartilhando de verdade a minha experiência em sala de aula, como a professora especialista, que às vezes não consegue participar de todas as reuniões, dos alunos neurodiversos e que tenho minhas angústias porque encontro com eles. E na ponta contrária, a minha angústia da mãe, né, que faz a reunião com os terapeutas, com a escola, que pergunta, mas que também não quer ser muito invasiva. Então, basicamente, o que mudou na minha casa. E tem no grupo de pessoas, no grupo de amigos que hoje eu tenho de crianças que estão dentro do espectro, é a mudança da rotina. Né? Essa mudança da rotina, a gente discutimos numa reunião, nas reuniões pedagógicas lá no Colégio Pio XII em que eu trabalho, uma frase muito, para mim, tocante, que foi da nossa orientadora do Fundamental 1, da Cristiane Teixeira, que a rotina é organizadora também das emoções. E eu acho que isso é, assim, exatamente o que se aplica para eles. Porque a mudança de rotina traz para eles algumas dificuldades secundárias. Então, que dificuldades são essas? Agitação, ansiedade, irritabilidade, agressividade, o distúrbio do sono, ou a seletividade ou compulsão alimentar, que são comorbidades comuns. Não sei se todos entendem esse termo. Comorbidades são 2 ou mais condições de saúde ao mesmo tempo. Giovana, mas nós também estamos agitados, ansiosos, irritados, não, acho que não agressivos, mas isso é numa potência, assim, dentro de uma...
né, de uma casa que existe uma criança, isso vai para uma potência, assim, eu que não sou boa de matemática, eu nem sei que potência que é essa que vai. Mas é algo muito elevado e no caso do meu filho, por exemplo, o distúrbio do sono está sempre presente. A qualquer mudança de rotina, temos noites em claro, temos insônia, temos pesadelo, temos sonos demais. Então, o que acontece. Tenho conversado com algumas famílias, até conversei mais por causa desse nosso encontro. A seletividade alimentar e a compulsão têm voltado com tudo, porque muitos estão longe das suas sessões de terapia ocupacional. Então, isso provavelmente vai ter um grande reflexo na escola, na volta, né, na hora do lanche, né? Eu já sei que vou ter que mandar muito lanche lá para o Pio Doce, porque o Lucas está bem comilão. Então, é importante que vocês saibam disso, que esse comportamento vai refletir na sala de aula, porque eles terão mais fome, né? Porque será uma nova adaptação, né? Se levar uma criança dentro do espectro para a escola exige uma adaptação, essa volta será um começo de ano, né? Como uma nova adaptação. O que mais mudou para eles? Gente, o prejuízo social, que é a nossa maior luta, que é onde a escola é a nossa maior aliada, né? O momento de troca, principalmente aqui, o Lucas é filho único, então a troca com as crianças, a rigidez no compartilhar, né? Então isso também ficou muito acentuado. A espera, a dificuldade de espera, porque eles querem ser atendidos, não entendem, é abstrato para eles isso. Então, espera que eu já vou te atender, né? Aí isso a gente volta para aquela irritabilidade, agitação, agressividade. Algumas crianças chegam a ter crises, porque é tanta carga sensorial para eles, esse não, que eles entram numa crise, né? Tenho conversado com algumas famílias também, que a gente também percebe um movimento que é positivo, mas que a gente sabe que talvez isso afete a volta na escola. A diminuição das estereotipias, a diminuição dos chamados STEAMs, que vem do inglês os STEAMs. Muitos conhecem o movimento clássico, que é o do balançar, mas nem toda criança ou toda pessoa dentro do transtorno do espectro faz o mesmo movimento. A diminuição se dá porque fora de casa a carga sensorial é muito alta. Então, dentro de casa, no campo deles, né, na zona de conforto, as estereotipias diminuem. Então, às vezes a gente até comemora, tá estereotipando menos. Não, calma, tá estereotipando menos porque tá tudo bem, né? Alguns estereotipam porque estão muito felizes, outros quando estão muito nervosos, outro quando tem alguma coisa que não tá bem, eles não conseguem se expressar. Então, como é que vocês vão saber qual é o motivo, qual é a função? A gente diz qual é a função da estereotipia, junto com a família e com os especialistas que atendem essa criança. A gente vai falar um pouquinho dessa parceria. A dificuldade de expressar sentimentos, né? A dificuldade da abstração é evidente na maioria dos casos. Então, raramente, se ele tem essa dificuldade de se expressar, ele vai saber te dizer o que ele está sentindo, né? Então, é mesmo um trabalho de relação, de conhecer, né? E nessa quarentena, muitos tiveram que entrar com a medicação como suporte. Não existe medicação para o autismo, mas existe medicação que trata os sintomas, né? Essa rigidez, esse distúrbio de sono, essa compulsão alimentar. Então, existem medicamentos que amenizam esses sintomas. E o mais importante, que eu estou muito feliz de poder compartilhar isso, professor não dá diagnóstico. Professor não acha que mas eu acho. Mas ele tem. Eu já escutei muito isso em diversas escolas, em muitas reuniões. Mas ele tem uma cara de autista. Eu tenho certeza que se a família levasse ele... Gente, né? Não nos cabe. Não somos os profissionais da saúde. Autismo não tem cara. E a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Todos somos esquisitos até que se prove o contrário, né? Porque, na verdade, é isso que o colega está querendo dizer, que acha aquele aluno esquisito.
Então, assim, é uma coisa que eu estou muito feliz de poder dizer isso para esse público que é tão abrangente, que professor não acha nada, professor pede suporte da coordenação e da orientação. Olha, este aluno está com uma dificuldade muito expressiva, não estou conseguindo atingi-lo, não estou vendo o resultado, precisamos investigar. Temos algum dado? Essa é a postura do professor, né? Outra coisa que mudou foi esse acompanhamento escolar, né? Porque estamos todos aqui atrás da tela. Se a gente pensar na educação infantil, a educação infantil em algumas escolas não tinha a tarefa todo dia, o sentar todo dia em casa para fazer uma atividade, e isso agora passou a ser uma realidade. O sentar, o esperar, que nós já falamos que é muito difícil. Estou aqui vendo se as minhas anotações, eu não esqueci nada. Não. O sentar e o esperar, às vezes, podem ser uma dificuldade do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou do transtorno opositor desafiador. Existe uma pesquisa de Davis e Collins, eu vou deixar para vocês no final, de 2012, 30 a 50% das crianças dentro do transtorno do espectro autista possuem uma dessas comorbidades, né? Às vezes é muito cedo para dizer, eu já suspeito aqui do TDAH, né? Mas quem sou eu? Eu sou a mãe, eu não sou a professora que estou suspeitando, eu sou a mãe que estou aqui acompanhando sempre. Mas é uma realidade, tá? Então, o aluno dentro do transtorno do espectro autista que não para sentado, que tem muita dificuldade, pode ser que vocês recebam mais para frente orientação desses profissionais de que existe mais uma comorbidade, tá? Pensando no EAD, e agora e o EAD, né? Quais são algumas estratégias que a gente pode pensar desse acompanhamento escolar? Porque se pararmos para pensar como professores, tanto os neurotípicos e atípicos, quando o professor está ali na sala de aula, diante do aluno, e principalmente das crianças, dos menores, da educação infantil fundamental 1, o que a gente precisa observar? Se a criança faz contato visual, quando nós estamos conversando, isso para todo mundo, né? Quando a gente está ali dando aula, a criança está fazendo contato visual comigo, a criança apresenta planejamento visiomotor, né? A habilidade visiomotora é a coordenação da informação que ele recebe, a informação visual, percebida e processada junto das habilidades motoras. A habilidade motora fina, motora grossa, as habilidades sensoriais. Então, quando a gente está ali na sala de aula, a gente não pensa nesses nomes, mas é isso que a gente verifica. Né? Ele está ali comigo, né? Assim que a gente fala, nossa, esse aluno não está aqui comigo. É por causa de algum desses motivos, né? E principalmente pelo comportamento de hiperfocar. Eu assisti tive um curso online com o professor Lucelmo Lacerda, não sei se é do conhecimento de vocês, ele é um grande professor estudioso do espectro autista, e aprendi com ele que nós não dizemos que esses indivíduos possuem hiperfoco, porque ter um hiperfoco é ter uma coisa. Eles possuem um comportamento de hiperfocar, né? O hiperfoco, né, que comumente é chamado, seria esse padrão comportamental restrito e repetitivo. No caso do transtorno do espectro autista severo e moderados, geralmente é um objeto. No transtorno espectro autista leve, normalmente é um tema. É o aluno que sabe tudo de dinossauro, é o aluno que sabe todos os planetas, é o aluno que sabe todas as declinações do dicionário, é o aluno que sabe tudo sobre um tema. Então, por onde começar dentro de tanta informação? Eu sou professora e como eu posso começar nessas minhas aulas EAD? Mas, Giovana, eu estou no EAD, então algumas dicas, né? Porque se a gente for pensar no ideal, era ter um contato com cada uma dessas famílias e os especialistas que atendem essas crianças para adaptação do PEI, que já deveria estar, que supostamente já está pronto, né? Que é o plano de estudos individualizado dessa criança. Porque como essa criança tem padrões de comportamento e como o cérebro dela aprende de uma forma diferente, essa criança vai por um caminho diferente.
Então, existe esse plano de estudos individualizado feito entre escola e especialistas e família, né? E precisa ser adaptado. Então, o ideal era que a gente conseguisse sentar numa reunião. E aí eu pergunto para vocês, professores, temos tempo de fazer isso? Estamos conseguindo, né? Não estamos conseguindo nem dar conta da gente, né? Então, não é uma realidade, né? Esse seria o ideal. Então, nos nossos planejamentos de aula, o que eu sugiro para vocês quando vocês entrarem online, quando vocês gravarem suas aulas? Usem imagens concretas. Minha coordenadora que está aqui me assistindo, que estou muito orgulhosa, pode dizer que vê isso nas minhas aulas, as imagens, flashcards, eu procuro sempre usar imagens reais. Não é, Elô? Confirma. Isso, ela deu uma confirmadinha. Imagens reais, porque a grande maioria tem dificuldade de abstração. E isso vai fazer com que você não prenda a atenção desse aluno. Você mostrar um desenho de um queijo, aquilo ali pode ser nada para ele. Então, use imagens concretas nos seus flashcards, nas suas aulas. Vídeos visualmente simples. Por que vídeos visualmente simples? Existe um termo dentro da análise do comportamento aplicada que as crianças e os indivíduos, no geral, que possuem o transtorno do espectro autista, eles têm uma super seletividade, esse é o termo, eles são super seletivos. E é mais prominente nesses indivíduos. Eu já fiz com alguns alunos em sala de aula, assim, meio aquele teste. Um que eu fiz uma vez, eu mostrei uma janela, e uma janela que dava para uma paisagem, assim, que dava para um campo todo florido, e tinha várias coisas. E eu queria que o aluno me respondesse que era uma janela, porque o vocabulário era window, né? Então, eu usei aquele flashcard, peguei a melhor janela, a janela mais real, imprimi e levei para a sala de aula. Ele respondeu para mim que aquilo era um pássaro. Porque lá no fundo, atrás da árvore, tinha um passarinho voando. E eu peguei aquela foto e olhei e falei, mas que pássaro? E tinha um passarinho. Então, eles tendem a olhar detalhes que você talvez não veja, que a gente talvez não veja. Porque, explicando de formas gerais, as sensações, os sentidos deles são diferentes do nosso. Então, a visão é mais aguçada, a audição, eles têm aquele ouvido que eles vão ouvir, talvez, o que o professor está bufando na sala do lado. Eles vão falar, nossa, a professora reclamou. Eles têm uma audição super aguçada. O olfato, né? Então, dê instruções curtas e uma de cada vez. Eu me pego, quem me conhece, que tem várias pessoas que me conhecem, sabem que eu falo bastante, que eu sou acelerada, e às vezes vejo o Lucas, assim, todo confuso, porque eu falei 4, 5 coisas para ele fazer de uma vez. Devagar, né? Então, aquela coisa que a gente faz, pega o livro, abre na página 20, pode começar a pintar o passarinho que está atrás da árvore. Não, pega o livro. Todo mundo pegou o livro, né? Então, instruções curtas. Abriu na página 20, mostra para mim. Então, e para se aproximar desse aluno, usem o comportamento de hiperfocar a seu favor. Como é que vocês vão se aproximar desse aluno? O aluno gosta muito de Pinguim, que é o Sam lá do Atypical, né, daquela série. Conheça um pouco dos pinguins para se aproximar dele, mas não incentive o hiperfoco. Porque esse hiperfoco pode gerar um sofrimento para essa pessoa, para essa criança, porque eles tendem a falar só disso, e ninguém aguenta falar sempre da mesma coisa. Famílias que têm crianças dentro do espectro têm comportamento de falar só sobre o autismo. Então, às vezes, eu até pergunto assim, nossa, a gente não tá falando só disso, né? Porque é o que a gente vive. Então, use esse comportamento para se aproximar, para chamar a atenção da aula. Sabe que aquele aluno tem um hiperfoco por uma banda? Começa a sua aula com um slide sobre aquela banda, com aquela música, com aquela figura, aquele personagem favorito, né? Se aproxima do aluno com o hiperfoco, mas não estimule o hiperfoco.
tá? Porque uma das nossas funções como professor dessa criança é ajudá-lo no desenvolvimento social, né? Então, a gente não quer que a criança fique falando só daquilo, porque um dia ela vai crescer, vai precisar trabalhar e, enfim. Se bem que tem um lado bom, né? O hiperfoco traz aí provavelmente uma carreira. Uma pessoa dentro do espectro que tem um hiperfoco de pontes, provavelmente vai ser um engenheiro maravilhoso. Quem tem um hiperfoco de celular, talvez seja um novo inventor de um celular melhor que o da Apple, e assim por diante, né? Então, é este balanço. Usar uma tela branca sem fundos temáticos, sabe esse background que a gente adora do Zoom? Isso daí, gente, acaba com a atenção deles, né? Então, ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está agradando, eles estão ali olhando aquele pontinho ou aquele reflexo, né? Então, procurar ter pouca informação nas aulas. Eu trago uma sugestão aqui para as escolas, para quem trabalha nos cargos de coordenação. É uma plataforma que está em inglês, então não sei se todos aqui são da área de língua inglesa. Como eu sou professora de inglês, eu fico buscando essas alternativas. É o Teach Town. Eu descobri essa semana que tem algumas escolas aqui em São Paulo que estão usando. É uma plataforma para alunos excepcionais, né? Para crianças neurodiversas. E ela é toda pensada no ABA, que é essa ciência, que não é um método, que ABA é Applied Behavior Analysis, e que muitos dos nossos alunos, ou dos futuros alunos de vocês, passam por essa ciência, né, que é baseada em evidências. Então, ela é uma plataforma que você consegue colocar o aluno, colocar as habilidades que ele tem, o que ele precisa desenvolver, é o social, é alguma questão da matemática, alguma questão ele é todo dividido em disciplinas, ele é dividido em você conseguir criar atividades em que o aluno não vai errar, porque eles têm muita dificuldade em lidar com a frustração. A frustração é aos pouquinhos, dia após dia. Então, você pode criar atividades que eles não vão errar, né? Porque eles vão se sentir estimulados a querer fazer mais. Então, aí tem aqui um exemplo. Ele já tem na plataforma Computer Lessons. Então, eu quero ensinar os números. Já tem exercícios dos números. Eu quero ensinar as cores. Já tem exercícios das cores. Eu sou super fã do ABA, que é uma ciência. Tem algumas famílias que não aceitam, acham que não é bom. Eu costumo brincar que é um milagre, o ABA é um milagre dentro da minha casa, mas eu tenho uma fala que algumas pessoas que me conhecem sabem, o ABA é uma ciência que não está para todos. É uma ciência difícil, que exige muita disciplina e muito sangue frio, para você trabalhar com extinção e recompensas. É o nosso Skinner, para quem é formado em letras e pedagogia. Então, precisa ter muito sangue frio. A doutora Saada, que cuida do Lucas, me chama de mamãe aba, porque se falou que o aba funciona, eu faço. Então, falar mamãe aba, faz. E o aba serve para tudo, viu, gente? Para tudo, para todo mundo e para todos. Tem uma sugestão aqui para vocês entrarem também no Jade, eu não sei se fala Jade ou Jade. É uma plataforma criada por um pai de um garoto do transtorno que está dentro do espectro. E tem jogos, né? Então, são jogos também. Aqui eu pus um exemplo para vocês verem, assim, copiei da tela. Alimentos, animais, cores. Então, eles podem selecionar e vocês podem trabalhar isso na fala, no inglês, no português, para ele dizer, para ele clicar, para ele arrastar. Então, isso dá para ser trabalhado online, com todos os alunos, ou isso também dá para ser trabalhado na volta da sala de aula, que eles adoram receber o iPad, né? Então, dá para trabalhar isso também na sala de aula. Como fica essa família do lado de cá do EAD? Agora eu vou falar um pouquinho como família. É um mix de sentimentos. Porque existe uma adaptação escolar e uma mudança de rotina. Aqui nós preparamos o Lucas sempre para que quando ele esteja em casa, ele seja a zona de conforto dele, que dentro de casa não é um lugar de estudar, não é ainda, porque ele faz muitas terapias, porque a escola é intensa e de repente ele precisa fazer as atividades dentro de casa. Então não existe essa generalização ainda, é o que a gente está buscando com os especialistas. Então existe essa mudança de rotina.
como é a compreensão da situação mundial, gente, porque eles têm muita dificuldade com as metáforas, como eu disse para vocês, da abstração. Então, se você sair de casa, você vai pegar o vírus. Dentro da cabeça deles, eles estão tentando pegar o vírus. O vírus vai te pegar. Então, o que é esse vírus que vai te pegar? Né? Então, assim, o cuidado na fala, e isso também dentro da sala de aula, né? A gente faz muita metáfora, muita brincadeira e... hoje engoli um sapo hoje. Gente, eles estão imaginando você com o bicho e querendo abrir a sua boca para ver o sapo, né? Então, tomar um cuidado com as metáforas. Eles têm diferentes incômodos sensoriais. Essa foto que vocês estão vendo aí, que vocês devem estar achando assim, uau, que sucesso, é o Lucas de máscara, e essa foto durou 1 segundo, só foi o tempo do clique. Porque nós estamos aqui nesse treino com a máscara, porque eu não sei como vai ser essa volta para esse mundo normal, e ele tem uma dificuldade sensorial incrível. Muitos não aceitam o toque, o abraço, a blusa de lã, a etiqueta da roupa. Então, tudo isso, gente, tira eles de todo o nosso eixo da sala de aula, né? Como se sente essa família? Culpada por não conseguir fazer o acompanhamento adequado, porque estamos todos trabalhando em casa, porque estamos cheios de afazeres, e com medo, porque vê a dificuldade que a escola tem de acolher, né, as necessidades ali da criança. E aí eu posso dizer como é que e acho que vocês concordam comigo, como é que se sente esse professor? Com medo e também culpado, porque não consegue acolher esse aluno, porque está com medo, porque está culpado, e a gente fica nesse vai e vem. As crianças maiores, de novo, gente, são vários autismos, depende do grau. A maioria tem tido um sentimento de mais autonomia, de alívio, porque não precisa ir para a escola, não precisa se apresentar, não precisa fazer trabalho em grupo, não precisa esperar, ele senta e faz a hora que ele quer. Muitos especialistas estão preocupados com esse comportamento de hiperfocar, porque adolescentes estão hiperfocados no coronavírus. Sabem todos os números, sabem todos os dados, sabem todos os sintomas. Então, talvez vocês identifiquem dentro com seus alunos do espectro isso na volta. Queria fazer uma reflexão com vocês aqui, dentro de tudo isso, o que é mais importante agora, né? É uma reflexão que eu sempre faço com o meu marido. É o conteúdo pedagógico ou é a habilidade? Nós temos optado aqui por trabalhar as habilidades que ele adquiriu até então, né? Porque se ele conseguir dar conta de todas as habilidades que ele tem aprendido, o conteúdo pedagógico ele vai dar conta depois, ele vai ter um suporte de professores, ele vai ter um suporte de orientadores, de coordenadores que vão ajudá-lo a dar conta do conteúdo que ele está perdendo. Mas a gente optamos por trabalhar as habilidades. Porque dentro do transtorno do espectro autista, todo apego vira mania. Então, a gente tem uma luta aqui muito grande, que um dos comportamentos de hiperfocar do Lucas é o eletrônico. E aí, de repente, eu que sempre disse que não, que o eletrônico não, que tem horário, que tem dia, que celular não pode pegar, que tablet só quando a professora deixar, de repente eu preciso deixar ele mexer nisso. Eu preciso deixar ele assistir aulas e aulas na tela, e aí a gente volta para aquele mix de culpa, né? Existe uma grande reflexão dos médicos. Essa geração da educação infantil que temos é a primeira geração da humanidade exposta a eletrônicos e não sabemos o resultado disso quando eles tiverem a nossa idade ou mais velhos. Então, qual é a consequência dessa exposição a essa tela? Né? E para eles que têm esse hiperfoco, como esse cérebro é diferente, existem muitas pesquisas em cima disso, principalmente nos Estados Unidos, né? Desse eletrônico. Talvez a Mônica depois saiba ver alguma coisa para a gente. Então, o acesso ao eletrônico. Outro momento muito importante que eu acho que é para conversar com vocês aqui, que é uma oportunidade incrível, eu queria que vocês pensassem um pouco nas crianças e nas famílias que possuem adultos, parentes, amigos, de pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista no grau severo. Se está sendo difícil para a gente essa quarentena, tudo isso que a gente tem passado, gente, para muitas famílias nada mudou. Elas já estão excluídas da sociedade.
crianças que não conseguem ir para a escola. Então, o que eu espero que a gente passe, o que eu verdadeiramente, do meu coração, eu espero que seja o nosso novo normal, é que seja mais empatia, né? Que a gente tenha mais empatia. Há famílias em que nada mudou, que elas vivem escondidas dentro de casa, que elas escondem os seus filhos porque eles têm comportamentos inadequados, que elas privam as crianças de irem para a escola porque elas têm vergonha, porque elas sofrem. E a mesma reflexão eu gostaria de fazer para vocês no acolhimento dessa família. Antes de ser mãe do Lucas, eu sou professora, eu faço a meia-culpa e dou a mão à palmatória. Nossa, se essa família trouxesse logo esse diagnóstico, seria tão mais fácil para a gente. Poderíamos adaptar as provas, poderíamos fazer todo o trabalho de adaptação e estava tudo resolvido. Existe um luto e para mim é uma superação hoje falar com vocês tudo que eu tenho aprendido, porque é uma dor você entrar no consultório de uma neuropediatra que você nunca nem pensou que fosse precisar desse profissional, ela olhar para você, te dar o diagnóstico e você perguntar assim, meu filho terá uma vida normal? Que foi a pergunta que eu fiz. Ela disse para mim, não sei. O tempo irá dizer. Então, assim, o papel da escola e do professor, acima de tudo isso que eu acho que eu tenho para falar para vocês, é o acolhimento a essa família. Porque é na escola que a família percebe que tem alguma coisa diferente. Então, às vezes, esse acolhimento, esse olhar do professor em dizer, tá tudo bem, e vai ficar tudo bem, e ele não é diferente, todo mundo aqui é diferente. Então, é um luto. A gente passa por todas essas fases. Eu tive o luto, eu tive a fase de querer esconder, eu tive a vergonha, eu tive o medo. Então, assim, é muito gratificante conseguir acolher quando eu recebo algum aluno e que eu percebo que existe isso dentro da família, né? Então, às vezes, eu sei que a nossa adaptação, que dentro da escola, poderíamos fazer um trabalho melhor se tivéssemos esse papel na mão, porque poderíamos adaptar as provas, poderíamos fazer tudo, mas tenham paciência. Podemos trabalhar com a hipótese. É muito difícil fechar esse diagnóstico logo cedo. Então, existe a hipótese diagnóstica, né? Então, a escola pode trabalhar com a hipótese. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não sabemos o que é, de cunho emocional, de cunho cognitivo, de algum transtorno. Vamos acolher esse aluno dentro da inclusão, mesmo que ele não tenha nada, né? Sim, mesmo que não tenha nada, mesmo que não seja diagnosticado nada. Então, eu queria que vocês levassem de verdade para dentro do coração de vocês essas famílias que estão recebendo esse diagnóstico. Sabe quando a gente fala assim, ou a escola fala pra gente, nós pedimos uma avaliação para essa escola e para essa família e essa família não traz. Custa caríssimo essa avaliação multidisciplinar. Custa caro, esses profissionais cobram por hora. Então, eles precisam ir na nossa casa, entrar, observar, eles vão nos criticar. Então, são muitas fases. Então, como escola, o poder é nosso de ajudar essa família e essa criança. Queria, assim, deixar essa mensagem para vocês. E a volta? Trabalhe em rotina com imagens concretas. Descubram um reforçador dentro daquele comportamento de hiperfoco, ou alguma coisa que a criança goste muito para receber ela na escola com esse reforçador. Tenham paciência. Adaptar é planejar, então vamos sofrer esse processo de novo. A previsibilidade é tudo. Digam para ele o que vai acontecer, para essa criança o que vai acontecer. Sempre digam o que vai acontecer. O Lucas às vezes aqui entra em confusões ou entra em irritação porque eu esqueci de falar para ele. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Uma vez eu saí com ele da escola e falei assim, vamos para casa da vovó. Passei em frente à farmácia e falei, nossa, podia comprar, né? Pasta de dente que tá faltando, e estacionei na farmácia. Gente, ele deu um show dentro do carro. Eu não disse para ele que eu ia para casa da vovó, por que eu parei na farmácia? Eles assim, trabalham muito com instruções. Então, a sua instrução na sala de aula, ele vai seguir a sua instrução. E se você precisou mudar o caminho, diga para ele. Eu sei que eu disse que íamos abrir o livro, mas me desculpe, precisamos ouvir o CD primeiro. Né? Então, assim,
né, tenham paciência, tenham essa previsibilidade. Essa parceria precisa acontecer entre os especialistas que atendem a criança, a família e a escola. Quem é parte dessa escola? Os professores polivalentes, regentes, especialistas, auxiliares, pessoal da limpeza, todo mundo que vai ter contato direto com essa criança. Não esqueçam os professores especialistas. Eu, como professora especialista, às vezes só recebia a informação na metade do caminho, na metade do ano. Então, não esqueçam os professores especialistas. Aqui tem uma dica que eu sempre apresento quando o Lucas vai para algum curso ou vai para a escola, é um relatório do aluno. É uma sugestão que eu deixo para as escolas, por que não fazer com todos os alunos, não precisa fazer só com os alunos com necessidades educacionais especiais, né? É um modelinho, eu coloco o nome, a foto, a data de nascimento, os meus dados do meu marido e dos profissionais que o atendem. Algumas escolas mandam na matrícula para a família preencher. Eu já vi quando eu estava montando isso aqui para vocês, que eu já tenho várias coisas para eu mudar, que o Lucas já tem várias coisas diferentes. Coisas que ele gosta, coisas que o irritam, sobre ele, como ele ainda é uma criança não oralizada, que na verdade está no processo da fala, né? Eu sempre tinha essa angústia, mas como é que ele vai se comunicar? Então, para que todo mundo conheça ele, como ele se comunica, o que ele sabe fazer. O importante é trabalhar com este aluno dentro da funcionalidade. O que ele não sabe fazer, a família já sabe. O que ele não consegue fazer ainda, os especialistas já sabem. Então, o que é que ele sabe fazer e ele sabe fazer de melhor? Esse é sempre o pensamento que o professor tem que ter. Dizer que ele não conseguiu fazer, eu já sei. Mas o que podemos fazer, então, dentro do que ele sabe fazer? Como você pode me ajudar? Foi uma das coisas que eu coloquei aqui também, né? Para que o professor tenha essa rapidez de ajudá-lo. Essa é a minha grande referência para esse nosso bate-papo de hoje. É o Lucas, é a Eduarda, é o Arthur, é o Gabriel, é o Theo, é a Luísa, tantos outros. Algumas das referências que eu falei aqui para vocês. Que depois a gente tem a gravação, mas eu também posso mandar por e-mail. Se vocês quiserem mais, alguns livros que me ajudaram muito quando eu saí do luto e falei, tá bom, já não vai mudar nada se eu ficar aqui chorando, né? Como é que eu posso ajudar o Lucas e os meus colegas? E também recomendo o Centro Paradigma, que é um centro de comportamento para formação ABA. Não precisa ser médico para fazer a formação ABA. Sonho com que um dia todos os professores tenham essa formação. Tá aqui o site do Paradigma para vocês, porque acho que é aqui em São Paulo, mas tem em outros lugares do Brasil. Eles têm muitos cursos online, cursos de férias, alfabetização, jogos, brincadeiras, né? Então eu gosto muito, gosto muito deles. E é isso, muito obrigada. Eu acho que a gente tem um tempinho para as perguntas. Eu consegui controlar o meu tempo. Ou para os comentários. Deixa eu tirar. Vamos lá. Eu vou abrir o chat que eu vi que estava piscando, mas eu não vi nada porque eu não quis me desviar. Vamos lá, mandem as perguntas. Tem algumas observações aqui, né, a respeito do ABA, pessoas que acho que já conheciam, já tiveram contato, falando, né, a Midian colocando ABA maravilhoso, né, a Rosane de Ângelo também, né, fazendo boas referências, né, a Adriana Russo deu destaque da importância dessa questão das fases do luto, né? Ana Lúcia, a importância da sequência, né? Que garante aí a questão da previsibilidade, né? Alguém escreveu aqui, tem uma pergunta, Lucy. Vamos ver aqui. Perdi aqui. Lucy. Isso, sou. Eu faço a pergunta aqui verbalmente ou escrevo? Se você quiser, pode fazer. Então tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo. Adorei, Gi. Perfeito. Muito. Achei assim muito objetiva, né, a apresentação, com as características muito bem delineadas, e adorei as dicas. E concordo com alguns comentários que eu li aqui no chat,
que as dicas servem para quem também não está dentro do espectro, né? Eu acho que realmente, até para a gente, adulto, são excelentes. Agora, minha pergunta é a seguinte, eu assisti a série Atypical, né, que está na Netflix, com aquele garotinho Sam, e eu queria saber de você, embora, obviamente, a idade seja diferente, você tem o Lucas o Lucas tem quantos anos? O Lucas vai fazer 5 agora. Ah, tá. E o Sam já é adolescente. Eu queria saber de você, como eu achei a série muito interessante, mas eu sou leiga, né? Eu conheço bem pouco do assunto. Você acha que a série ela é fidedigna, embora eu saiba que, como você colocou no começo, existem vários, dentro do espectro você tem leve, moderado, enfim, e as características não necessariamente são as mesmas. Mas você acha que é uma boa referência a série? Eu acho que sim, eu queria que essa série continuasse para sempre, assim como a The Good Doctor, ela é bem fidedigna. O Sam está dentro do espectro na forma moderada e do The Good Doctor na forma mais leve, na ponta mais leve. E o Atypical, o que eu gostei muito, assim, eu demorei para assistir, porque quando foi lançado eu ainda estava na fase do luto e eu não queria assistir, porque eu achava que eu não queria ver o meu filho como que ele ia ser adolescente. Mas essa reflexão da família. Existe um dado, eu sei que é uma pesquisa da Unicamp, mas eu não tenho essa pesquisa em mãos, eu posso até procurar, que 70% dos casais se divorciam quando recebem o diagnóstico. E eu acho que a mensagem que traz do Atypical é aquela super proteção da mãe, que quando recebeu aquele diagnóstico, que quis colocar ele numa bolha, né? E ele tem uma vida normal, né? Que é a palavra que a gente usa, mas ele tem uma vida normal, né? Ele é maravilhoso. Ela é super fidedigna, eu gosto muito. E a equipe que acompanha o Lucas, também fiz todas as perguntas. Ele tem a questão sensorial que ele não consegue encostar na cadeira, né? Ele tem uma questão sensorial bem grave, mas eu acho que a mensagem que o seriado traz é porque a mãe demorou tanto tempo nesse luto que algumas coisas que poderiam ser trabalhadas para ajudá-lo, o tempo passou. E aí ele vive com essa dificuldade. Perfeito, muito bom. Obrigada, Gi. Tem mais perguntas? Eu vi aqui que tem mais uma. Tem uma pergunta aqui. Como a escola abordaria a desconfiança do TA para uma família? Legal. Como eu disse para vocês, a escola não pode dar o diagnóstico e a escola não pode sugerir nada. Eu me lembro que eu perguntei para a escola, vocês acham que o Lucas é autista? Não sei, a escola me respondeu. Não temos como dizer, não somos profissionais capacitados. A escola deve pedir uma avaliação multidisciplinar, pedir que seja encaminhado a um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, que são os dois profissionais que podem dar o laudo. Esse profissional é quem vai dizer se ele precisa ser observado por uma fono, por uma TO, por uma fisioterapeuta, que às vezes eles têm algumas questões de hiperelasticidade ou de enrijecimento muscular. Então, o professor de educação física é a pessoa que vai poder falar, gente, este aluno precisa de uma ajuda que vai além da escola. Então, dizer assim, olha, estamos percebendo que ele está com algumas dificuldades e não sabemos quais, não sabemos por quê. Precisamos de uma avaliação, né? Isso, inicialmente, muitas famílias tendem a negar, a dizer que não precisa. Eu também era assim quando eu era criança. E a insistência e esse contrato pedagógico da escola. Olha, eu preciso ajudar o seu filho. E para isso, eu preciso que você nos ajude. Então, essa coisa da... Deixa eu tirar aqui. Essa parceria, né? Essa parceria, o ir e vir. Então... precisa que a escola fale dessa forma, assim, que não sugira nada. Porque pode não ser, pode ser algum outro transtorno, pode ser alguma dislexia, descalculia, gente, mil coisas. Pode ser um cunho emocional, a família pode estar passando por um momento ali, por um luto, por um divórcio, enfim, por N questões. Então, que esteja refletindo nessa criança. Então, a abordagem, eu acho que e eu agradeço à escola que, na época, me disse isso, eu não sei.
E eu ficava, mas o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Eu não tenho opinião, a coordenadora falou para mim. Eu só terei opinião quando você trouxer aqui a observação dos profissionais. Aí eu vou te dizer se o que ele está vendo é a mesma coisa que eu estou vendo. Né? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Com a questão sobre vídeos mais familiares da criança que você comentou, né? Eu tenho um aluno, mas o meu aluno tem 2 anos, pequeno. Eu sei que ele fica muito tempo, era até uma questão que a mãe queria tirar, fica muito tempo no iPad, muito tempo na televisão e tal, né? E aí, por curiosidade, agora com o ensino à distância, eu gravo vídeos, principalmente de música, porque o desenvolvimento da fala nessa época é importante, né? E acho que para eles é o mais importante mesmo agora, além de contação de histórias e tal. E ela, por acaso, disse que ele não assiste nenhum. E aí me chamou a atenção de você falar que é uma coisa assim, que é sempre a mesma coisa. Mas eu achei que como ele me tinha como referência também na escola, talvez fosse uma coisa conhecida para ele e ele não assiste. Então minha pergunta é: você acha que não tem estímulo em casa, ela não incentiva, ou porque é isso mesmo? Porque é difícil mesmo? É difícil a gente saber, porque é difícil a gente saber, né, o envolvimento dessa família e qual está sendo essa dificuldade dele, né? Então, por isso, quando eu digo ali aquela parceria, que nesse momento de quarentena, o ideal seria que a gente pudesse, olha, quem é que atende essa criança? É um psicólogo? É um fono? É uma fono? Então, assim, porque dentro do consultório é um olhar, dentro do grupo é outro. E como a maior dificuldade deles é a questão do social, o nosso olhar está muito para o grupo, né? Então, às vezes, tem a coisa toda do grupo, e que no EAD não tem. Então, talvez não seja nada nem que você não esteja atingindo. É porque talvez ele já sabe que quando você fala, aquele amigo também fala, aquele outro estímulo vem. Então, é difícil a gente saber. Mas eu acho que a maior dica que eu queria deixar para vocês, assim, para finalizar, é que ao planejar as suas aulas, a gente tem a tendência de fazer o seguinte: a gente planeja a aula e a gente fala assim, será que isso vai dar certo para o aluno tal? Será que isso vai dar certo para aquele aluno que tem o diagnóstico Y? Preparem a aula de vocês, façam o planejamento de vocês, semanal, anual, seja qual for, pensando neste aluno com necessidade educacional especial. Dele para o grupo, porque o que funcionar com ele vai funcionar com o grupo. E vocês vão economizar muito tempo de preparação de aula. Então, não é adaptar o que você planejar, é trabalhar pensando na funcionalidade, no que vai dar certo, né? Então, pensa no aluno, naquela dificuldade. Ele tem dificuldade com abstração. Então, eu vou trabalhar concreto. Ele é muito musical. Eu vou colocar música na minha aula. Ele gosta muito de dinossauro. A cada slide vai ter um dinossauro. Então, pensem nele para o grupo, porque os neurotípicos vai dar tudo certo. Se der certo para ele, os neurotípicos vai dar certo. Sandra, eu te respondi? Sim, respondeu. Obrigada, viu? Imagina. Peraí, tá chegando aqui, tem uma questão, deixa eu ver, da Carla Carbonar. ABA realmente é maravilhoso e concordo que todos os professores deveriam ter a formação. Você poderia dar mais informações sobre como você trabalha a questão sensorial do Lucas em casa? Obrigada pelo conhecimento compartilhado. Imagina, eu que agradeço. Nós já tivemos várias fases com as questões sensoriais. Eu trabalho as questões sensoriais com as técnicas do ABA, né? Então, por exemplo, o exemplo, eu acho que não sei se eu atinjo, eu só consigo te responder. O exemplo da máscara. Então, o reforçador dele é a televisão. Então, se ele trabalhar com a máscara, depois ele vai assistir televisão. Ele não aceitava as texturas, aquelas gelecas. Ou a gente estava trabalhando na dessensibilização. Ele só ganha um momento de prazer depois que ele faz um exercício comigo de questão sensorial. A gente teve por muito tempo a questão do parabéns, que é uma questão bem sensorial. O Lucas não aceitava o parabéns para você. E isso, para mim, gente, era um castigo, porque eu sou a maior festeira.
Eu e a minha família, eu queria festa, parabéns, bolo, vela, bexiga, e eu não sabia o que esse menino tinha tanto medo, se tremia, sofria. Era vela, era bexiga, era todo mundo cantando junto. Nós fizemos um trabalho de dessensibilização. Durante, eu acho que 6 meses, nós cantávamos parabéns todos os dias, com vela, com bexiga. Meus vizinhos devem falar assim, gente, quantos anos tem as pessoas dessa casa, né? Nós cantávamos para ele chorar com a gente, para ele tremer com a gente. E aí é por isso que eu disse um pouco que o ABBA você precisa ser sangue frio. Porque ele chorava, porque ele tremia, porque ele fazia xixi na calça. E ali, vamos cantar, é pique, é mais alto. Então, assim, o trabalho de dessensibilizar. É basicamente isso que a gente faz em casa. Ver o que ele tem de questão sensorial e trabalhar na dessensibilização. Não sei se eu respondi. Legal, obrigada. Respondeu sim, Gi. Respondeu sim. Eu acredito que, né, a ABBA é muito maravilhosa. Eu sou professora de educação infantil e sou psicóloga. Então, eu me formei agora. E estou começando a atuar. Isso, estou começando a atuar com a ABBA também. Então, estou fazendo até a pós-graduação no Lucelme e estou me identificando muito com a O Lucelmo tem um canal, gente. Todo mundo pode seguir, né? O Lucelmo tem um canal Luna ABBA. Ele fala muito do transtorno do espectro autista, mas eu acho que ajuda os professores no geral, assim, vocês podem Com seguir. certeza, acho que é importante também, né, Gi, comentar quanto é importante ver esse reforçamento de cada aluno, de cada paciente, como você falou, para o Lucas é a TV, então você consegue trabalhar muitas questões a partir desse reforço, então identificar no seu aluno qual que é o reforço para conseguir emitir o comportamento desejado, que a gente diz, né? Eu tenho uma amiga aqui que está lembrando a gente aqui no chat para eu falar para você, Carla, que na questão da dessensibilização, a minha irmã se casou ano passado e queria que ele fosse pajem. Então, tivemos que trabalhar a gravata borboleta e o suspensório. Eu quase morri, mas ele entrou na igreja com aquela cara de... Era isso que você queria que eu fizesse? E ele ficou vestido com o suspensório e a gravata borboleta até as 4 da manhã. Mas todos os dias eu chegava da escola e falava, Lucas, vamos vestir a roupa? Chorava, tremia, rangia os dentes, mas vamos lá, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E ontem conseguimos ficar 2 minutos com a máscara, então logo a gente vai conseguir sair com a máscara. Que legal, que legal. Obrigada, Gi, por todo o conhecimento. Imagina, eu que agradeço. Giovana, a Ana Célia Vicentim tem uma pergunta para você. Ana, pode abrir o microfone. Se quiser escrever. Oi, Giovana, minha pergunta é a seguinte. Eu também trabalho com educação infantil e na minha sala, na verdade, eu tenho, num grupo de 18 alunos, eu tenho 3 crianças que estão já fazendo a investigação e tudo, mas tenho alguma sensibilidade. E aí no planejamento, você fala para a gente focar no planejamento na criança e aí partir para a sala, cada uma tem uma peculiaridade, cada uma das 3 tem a sensibilidade. Como fazer nessa hora? Porque eu te falo que é bem difícil. Sim, não. Eu sei o quanto é difícil. Talvez a gente possa pensar numa atividade, né? E aí, assim, sempre pensar juntos. Pensar numa atividade em que você trabalha as 3 questões sensoriais, ou em diferentes momentos do seu dia, em diferentes momentos da sua aula. Agora é o momento em que eu vou trabalhar, eu não sei todas as habilidades, os eixos da BNCC aqui de cor. Mas agora eu vou trabalhar, enfim, a fala. Então, nessa minha aula, que na verdade é uma aula de linguagens, nós vamos trabalhar com essa. Depois eu vou pedir ajuda da professora de artes para a gente trabalhar com a outra. Né? Eu acho que vai ter que ser um trabalho bem em conjunto mesmo, Ana, para que você consiga sempre atingir os 3. Então, mas na verdade eu dou um extracurricular em inglês para eles. Então eu fico a tarde inteira com eles, o período todo. Eles já estiveram na escola pela manhã e aí eu fico no período da tarde. E aí assim, quando eu estou trabalhando com alguma coisa que eu sei que um gosta muito, o outro entra em pânico, ele começa a gritar, a correr, a chorar, e se esconde no banheiro, e aí uma outra começa a imitar esse, então acaba, né, perturbando
a aula em si para os outros alunos também. E frustrante para você que fez toda aquela preparação de aula, né? Então, eu acho Com que certeza. a gente volta para aquela parceria, né? Essas crianças precisam trabalhar essa dessensibilização fora do contexto escolar. Você precisa de uma ajuda que está além do que você pode fazer. Então, essa criança trabalhar com a família, ou com terapeuta ocupacional, ou com psicólogo ABA, ou com, enfim, que seja, essa dessensibilização, para que aos poucos, né, como eu estou te dizendo, o que aconteceu, parabéns. Eu, quando recebia convite de aniversário na agenda do Lucas, não sabia se deixava ele em casa, porque, ai meu Deus, ele vai chegar lá, ele vai chorar, e a professora... E eu, como sou professora, sempre pensava, ai, coitada da professora, ele vai causar, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai espernear. Não, mas ele precisa disso. Aí vinha o outro lado, né? Não, mas ele precisa, a professora, se precisar de ajuda, vai me pedir, porque hoje nós somos uma família, assim, consciente. Então, eu acho que esse trabalho, você vai precisar bem amarrar esse trabalho com a família e os especialistas para que você consiga atingir os 3. Boa sorte. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Mas não vai ser fácil. Não vou te dizer que vai ser fácil. Obrigada. Foi bem motivador. Ah, mas você vai conseguir, imagina. Eles estão lá, eles vão aprender. Eles são seus alunos, eles vão aprender. Lógico que vão. Não, cada um à sua maneira. Bom, né? Obrigada. Imagina. Bom, aqui não é uma pergunta da Aline Aparecida, parabenizando a sua fala, muito objetiva e leve, muito importante esse alertar que o professor não dá laudo. Gostei muito. Gostaria de saber se você tem algum canal para que possamos partilhar para pais e professores. Eu costumo seguir muito uma conta de Insta que é o @tea.ajudo, deixa eu conferir aqui para vocês, que é de uma professora aqui de São Paulo, de um colégio aqui de São Paulo, que tem 2 filhos dentro do espectro, e a conta dela, é teajudo.aprender, é da Denise Lan, da International House, talvez alguém aqui até a conheça, e ela, da International House não, da Red International, e o canal dela é todo voltado para professor e pais, então ela dá muitas dicas. Eu tenho a minha conta também, mas é mais para que todos podem seguir, é uma conta do dia a dia, de tudo que acontece, né, com o Lucas e de como a vida é possível com o Lucas. Então, eu deixei aqui, que é o @giovana.nascebem, e ali muitas pessoas me pedem ajuda, eu tenho amigos de outra escola que me escrevem, e se eu não sei, eu vou atrás da resposta, converso com outras famílias, converso com os terapeutas, então podem me escrever, né? Qual seja a dificuldade que vocês tenham aí, e mandar e-mail, enfim. Só repetindo, eu vou colocar aqui no chat, Tá. @Giovana Nascebem, tudo junto? Giovana.nascebem. Nascebem. Tá. E essa outra dica? É o @teajudo.aprender. .aprender, tá. Que ela tem um hashtag que eu acho muito bonitinho, que é #fazigual. Não tem problema, vamos copiar e compartilhar as boas ideias. Aqui ninguém tem, né? Não tem essa de, mas vai todo mundo copiar o que eu faço. Não, a gente quer ajudar essas crianças, vamos copiar mesmo. #fazigual. Ai, gente, vocês estão dizendo para eu abrir meu canal. Imagina. Quem sabe? Não é a primeira vez que eu escuto isso, mas eu não sou tão... Eu tenho vergonha, acreditem se quiser. Tenho vergonha. Está se saindo muito bem. Ai, que bom. Ok. Bom, gente, já são 18h08. Temos aí o nosso combinado de 1 horinha, né? Dificilmente a gente tem conseguido, né, respeitar essa hora, né? Mas, enfim, né, não queremos segurar as pessoas que tenham outros compromissos. Adriana Russo aqui, preciso sair, tem que dar aula, quero só mandar um oi para a Glau,
para Maria Rapuano, Márcio, Cris, Fátima, Andréia, Gi, muito prazer, gostei demais, né? A Adriana é professora de inglês e é fono também, né? Ah, que legal. E, enfim. Mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de aproveitar um pouquinho da presença da Giovana? Últimos minutinhos, né? Ai, gente, que alegria. Nossa, só tenho a agradecer a vocês, a São Paulo Open Center, por terem aberto esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso e trabalhar, né, a inclusão aí de uma forma efetiva, né? Como a Ana Célia disse para a gente, mas é tão difícil, tem dia que é tão frustrante. Gente, eu sei das duas pontas. Choro, às vezes, pelos dois lados, né? Mas vai dar tudo certo. Eles vão... A gente está, na verdade, eles que nos ensinam, né? Como que podemos ajudá-lo. Eles estão nos ensinando. Okay, tá aqui. Acho que a Anabel quer falar alguma coisa. Diga. Não, eu queria só agradecer, Gi, como eu aprendi com você hoje. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar isso com você, que a gente começou a trabalhar juntas esse ano, mas eu também tenho na minha família uma pessoa que é meu afilhado, na verdade. Então, é isso de ser as duas pontas, de ser família, e de você estar na educação e depois você vê o outro lado. É uma volta, assim, claro, com muito menos contato com você. Então, é um privilégio poder ouvir uma profissional que tem esses dois lados. É um privilégio imenso nosso. Então, muito obrigada, Gi. Muito obrigada por tudo que você nos ensinou hoje. Eu que te agradeço. Muito bom saber que consegui ajudar. De verdade, assim, é muito bom algumas falas poder dizer para vocês. Obrigada mesmo, Ana. Então, tá jóia. Tem mais uma pergunta aqui no chat? Queria mandar um abraço. Paulo Barreda mandando abraços para todos os ex-colegas do Pio 12. Abração, Paulo. Abraço em casa, a sua dupla dinâmica. Tem uma pergunta no chat, um pouquinho mais para trás, da Ana Lúcia Pedrazzi. Está mais para cima. Ana Lúcia Pedrazzi. Ana Lúcia, fiquei curiosa. Cadê? Vamos lá, vamos voltar. Para cima. E a Lucy também tem um comentário para fazer. A Ana Lúcia e a Lucy. Ana não quer me ajudar e abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente? Mais fácil. Mais fácil. Ana, você está por aí? Ana Lúcia? Ana Lúcia. Será que ela está aqui ainda? Então escreve no chat. Ela está dizendo que tem muito barulho lá onde ela está. Então escreve de novo para a gente, por favor. Perdemos aqui, dá para ler daqui, ó. Gi, você falou sobre os autistas severos. O meu filho tem 8 anos, foi diagnosticado como severo, mas por um neurologista maravilhoso que nos orientou muito. O Davi começou suas terapias aos 2 anos de idade e hoje, aos 8, é outra criança. É muito importante se cercar de profissionais engajados, inclusive com o apoio da escola. Eu vou fazer desse comentário da Ana Lúcia, para quem se interessar pela análise do comportamento. Gente, tá difícil achar bons profissionais. Então, professores podem ser analistas do comportamento e só tem a contribuir, assim, não tem nada a perder. Então, quem se interessar, aí a Ana está aqui comentando, né, que hoje ele faz PECs, que é a comunicação alternativa, né, e enfim, e é muito útil. Então, assim, precisamos de bons profissionais e que todo mundo que está aqui, né, dando esse tempo para aprender um pouco. Então, quem tiver interesse, vão atrás, porque vai ser incrível para todo mundo, para vocês e para os alunos. Ai, que bom saber, Ana. Fiquei feliz. Obrigada. E o comentário da Lucy? Oi, abri aqui. Então, é que eu estava lendo todos os comentários e eu me lembrei. Temos um conhecido que ele é um ex-autista. Eu nunca tinha ouvido falar em alguém que não fosse mais autista. E hoje é um senhor, deve ter seus quase 70 anos. E ele tem, até eu não tenho aqui esse contato, mas assim, ele dá um depoimento onde ele fala de quando ele era criança, enfim, ele tinha todas as dificuldades na escola, e naquela época, imagina, não tinha recurso nenhum. E a professora, simplesmente, o pessoal da escola falou que ele deveria sair da escola, porque ele nunca iria aprender.
E aí ele continuou, enfim, foram vários processos, né, até que ele ficou uma época realmente sem ir, porque era muito frustrante. E aí depois ele voltou, enfim, é bem complexo, né, tudo isso que aconteceu, mas ele acabou saindo do espectro. Ele tinha aquela estereotipia, que chama aquele dia de balançar, a questão do barulho em público. Ele demorou, acho que ele começou a ler com 7 anos de idade, não, mais de 7 anos, acho que falou bem tarde, enfim, foi tudo bem, bem complicado. E o que eu queria comentar é uma coisa bem interessante. Quando ele saiu do espectro, que o médico conversou com a família e conversou com ele, falou assim, depois de um certo tempo, acho que ele já era adolescente, ele falou assim, você recebeu um milagre, quer dizer, você foi curado. E ele falou assim, eu não considero que foi uma libertação. Ele falou, porque quando eu estava no espectro autista, eu vivia em 2 universos. Eu tinha o meu próprio universo e o universo onde as pessoas vivem. E quando eu saí daquela bolhazinha que era tão confortável e tão boa para mim. Eu achei tão interessante a maneira como ele se posiciona, mesmo não sendo mais, ele não vê como, eu era doente e eu tinha um problema. Ele falou assim, talvez vocês vejam assim, mas eu considero que eu saí daquela bolha onde eu vivia, do universo da abstração. E assim, para resumir, é uma pessoa, assim, que eu adoraria passar horas da vida conversando com ele, de tanta inteligência que ele tem, que eu até imagino que seja até por conta dessa questão. É difícil lidar com a abstração, mas eu acho que dentro desse universo eles abstraem tanto que chegam, às vezes, a resultados que nós, que somos típicos, vamos chamar assim, às vezes não conseguiríamos. Eu até acho que a contribuição que um autista tem para a humanidade, ela é muito grande. Eu acho que eles têm esse diferencial aí de enxergar o mundo de uma outra forma. Enfim, ele é uma pessoa fantástica. Depois eu vou te adicionar no Insta, se quiser ouvir o depoimento dele, é maravilhoso. É muito legal, Lucy, e o que a medicina diz hoje se a criança ou se a pessoa saiu do espectro, é porque ela nunca esteve no espectro. É porque esse diagnóstico foi errado. Então, talvez as dificuldades que ele teve ao longo da vida são dificuldades que muitos de nós temos. Talvez muitos de nós temos, até hoje, questões sensoriais, etiqueta da roupa, todo mundo tem uma estereotipia, todo mundo tem uma dificuldade sensorial. A diferença é que no transtorno do espectro autista, isso atrapalha a vida dele. Então, muitos acabaram assim, os adultos dentro do espectro que não têm essas dificuldades que a gente conversou, é porque eles aprenderam, eles passaram por anos aí de terapia e foram condicionados e aprenderam. E tem um que eu conheço que fala assim, eu não suporto olhar no olho das pessoas, mas eu já sei que se eu não fizer isso, vocês vão me achar esquisito, então peraí, deixa eu olhar para você. Então, ele aprendeu que ele tem que olhar no olho, mas para ele é uma dor olhar no olho do outro, né? Mas ele verbaliza isso. É um adolescente que eu encontro no consultório onde o Lucas vai e ele fala, peraí, eu preciso olhar para você. Agora podemos conversar. Então, porque ele tá ali se treinando a fazer isso, né? Porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele pode ser excluído da sociedade. Então, uma polêmica para uma próxima live. Muito bom. Então, tá joia. Bom, pessoal, né, avançamos aí um pouco no tempo. É um tema bastante complexo, muito rico, né? Muito importante, eu acho que para todos nós, especialmente por termos abraçado a área de educação, né? É prática nossa enviarmos para vocês no dia seguinte, ou no máximo 2 dias após esse encontro, né? O link com o vídeo que a gente disponibiliza no YouTube. Giovana, nós vamos poder disponibilizar o seu PowerPoint para os presentes. Por favor, bacana. Por favor. E tem um artigo que foi, inclusive, um artigo que foi o motivador desse encontro, que a professora Mirella me enviou, e aí eu compartilhei com a Giovana, que logo quando eu recebi, lembrei da Giovana, falei, opa, né? Temos aqui um tema que pode ser interessante para a gente vir a tratar, com dicas, né, de como trabalhar esse momento de isolamento
com as crianças dentro desse espectro autista, né? Com 7 dicas e tal. É um documento que foi traduzido por uma equipe de psicólogos de Belo Horizonte, tá? Então, a gente vai mandar para vocês esse link, esse PDF também, que dá algumas dicas aí de como trabalhar esse período que ainda vamos estar, né, nesse isolamento social, né? Tivemos aí a ampliação, né, desse permanecer em casa até final aí de maio, né? Então, acho que isso pode ajudar vocês também, né? Giovana, mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria, pela sua generosidade, sensibilidade, né, nessa sua caminhada como mãe, como mulher, como profissional da educação, né? Você é um grande exemplo para todos nós, né? Obrigado mais uma vez a todos vocês por estarem aqui com a gente. Semana que vem nós temos já acordado com a professora Selma Moura uma conversa com vocês, né, relativa a como desenvolver vocabulário com as crianças muito pequenas, né? Como desenvolver o vocabulário no ensino da língua inglesa com os nossos young learners, né? E para a última semana, para a última terça-feira aí de maio, a gente está tentando organizar uma mesa redonda com educadores brasileiros esparramados aí pelo Brasil, para trocar experiências, né, do que eles estão vivendo, quem já está voltando, como é que está sendo esse retorno, o que eles estão observando desse retorno nas suas cidades, nos seus países, que a gente pode ter como alguma luz, algum estímulo para o nosso voltar, né, que a gente torce muito que possa ser logo, né, como a Giovana falou, né, que vontade de abraçar, de passar uma mão no rosto, dar um beijo, né? A gente tem se visto muito, acho que a gente nunca falou tanto com muitas pessoas que até a gente convive no dia a dia, né? Mas está faltando esse toque, né? Essa ponta do dedo aí, que é muito de nós, dos sermos seres humanos, né? Então, pessoal, super obrigada, um bom final de dia a todos, agradecemos muito, esperamos vê-los na próxima terça-feira com a professora Selma Moura agora conosco, tá bom? Super obrigada, Giovana, grande beijo para você. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus, tchau. Eu também. Arrasou, Gigi! É isso, Vou fechar aqui.